E é com gratidão que nós buscamos nos recursos da oração toda a paz que nós precisamos para, em comunhão com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, nos elevarmos espiritualmente, chegando até Jesus, agradecendo ao Mestre da Luz por todos os seus ensinamentos, para que nós possamos prosseguir a jornada, trabalhando em prol da nossa edificação interior. Tendo Jesus como exemplo, vamos construindo para nós uma fé raciocinada. Em nossas súplicas, ao invés de pedir, vamos agradecer a Deus, o Pai da vida, esse Pai que é bom e justo. Vamos lhe agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, por todas as dádivas concebidas a nós na esfera terrena, para que nós possamos, em comunhão com o Cristo Jesus, trabalhar na edificação de nós mesmos para alcançar a luz. Que o passe seja instrumento divino, que cura todas as dores, todas as feridas do nosso corpo e da nossa alma. Que o passe seja renovador de nossas forças. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra. Que os benfeitores celestes nos ajude no momento da oração, no trabalho de limpeza e restauração do campo vibracional da nossa casa. Que a água abençoada por Deus e por Jesus seja o alimento sagrado, não só do nosso corpo, mas do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 40. Fé. Abaixo uma epístola que está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 19. Diz assim: mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições doutras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera, Jesus. E é através dessa epístola, fruto da parábola dos semeadores, que Emmanuel traz para nós a mensagem e com ela um convite à reflexão sobre a nossa fé. Emmanuel diz assim: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculoso, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos, privilegiando-os pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências.
A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptível, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela. Quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Embora a lição seja extremamente didática, nós buscamos no auxílio da espiritualidade maior a sustentação e a orientação para tecer alguns comentários, algumas considerações sobre esta mensagem que fala diretamente com cada um de nós. Fé. O que é ter fé? Kardec diz que a fé é um princípio universal que precisa ser cultivada para se tornar raciocinada. Portanto, a fé não é um ato religioso, mas sim um ato de vontade, de coragem, de perseverança, de vencer a nós mesmos, vencer as nossas limitações, para alcançar tudo aquilo que nós acreditamos ser importante para nós durante a nossa caminhada, seja no âmbito material ou no âmbito espiritual. E é por isso que Jesus diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seremos capazes de mover montanhas. Quando Jesus utiliza de parábolas, figura de linguagem, ou seja, ilustração, quando fala das montanhas, Jesus está falando das montanhas de obstáculos que muitas vezes nós colocamos em nosso caminho, sabotamos a nós mesmos, colocando dificuldades intransponíveis, dificuldades e limitações para que nós alcancemos o objetivo. Então, Jesus é o maior exemplo de fé que a humanidade pode ter. Porque Jesus chega à terra numa manjedoura. Jesus não constitui para si nenhum patrimônio material. Jesus não edificou nenhum templo na terra. Jesus não deixou escrito
nenhuma palavra, mas Jesus, num curto espaço de tempo, com túnicas simples, sandália pequena nos pés, foi capaz de evangelizar a humanidade. Deixou impresso em nossa consciência todos os princípios e os valores que nós precisamos alcançar durante a nossa marcha para conquistar tudo aquilo que se faz necessário para uma caminhada produtiva, para alcançar a evolução no âmbito intelectual, moral e principalmente espiritual. Jesus deixou para nós, através de suas ações, dos seus ensinamentos, um legado de conhecimento, uma bagagem rica de ensinamentos e de valores para que nós possamos trabalhar alicerçando a nossa fé. Então, primeiro, quando nós estamos diante de uma situação difícil, Jesus nos ensina que se a nossa fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é a menor semente que nós temos na natureza, então que nós seremos capazes de mover todos os obstáculos que nos impedem de avançar, de crescer, de conquistar para nós tudo aquilo que nós almejamos para a nossa caminhada. Então, quando nós estamos diante de uma situação difícil, que nós pensemos nessa fala de Jesus. E Jesus ainda acrescenta mais. Jesus fala da fé como um elemento poderoso, capaz de mover montanhas e fazer com que o impossível se torne possível. A fé não tem nada a ver com a religião. A fé é um estado de ânimo, é um estado de alma, é um estado de espírito. É quando nós movemos esse dínamo que tem dentro de nós, de coragem, de confiança, e marchamos adiante para conquistar aquilo que nós almejamos. Se nós desejamos alcançar, através dos estudos, uma ascensão intelectual, se nós desejamos nos capacitar, se desejamos o aprimoramento no campo profissional, então tudo depende da nossa vontade, do nosso querer. E se nós tivermos fé em nós mesmos e a certeza de que aquilo que nós estamos almejando é para o nosso bem, vai trazer benefício para a nossa família, vai trazer benefício para a coletividade, vai trazer benefício para a humanidade, então nós seremos impulsionados por este campo eletromagnético que está em nossa volta, porque o universo, através dos nossos mentores, do nosso anjo guardião, estará conspirando a nosso favor para que nós, imbuídos desta energia de fé, de querer, vamos seguir adiante e vamos conquistar aquilo que nós estamos almejando. Porque aquilo fará bem para nós e para tudo que gira em nosso entorno. Estamos contribuindo com Jesus
na construção de um campo eletromagnético satisfatório para nós e para nossa Terra. Se nós estamos diante de um problema de saúde e nós queremos vencer aquela enfermidade que está destruindo o nosso corpo, se nós tivermos fé, mas nós estamos falando de uma fé raciocinada, nós vamos ter Jesus como nosso exemplo maior, como médico dos médicos. Vamos buscar amparo na ciência, na medicina, vamos nos transformar interiormente e vamos vencer aquela enfermidade que está minando as nossas forças. Percebem que tudo depende de nós, do nosso querer, na confiança que nós temos em nós mesmos, de buscar o auxílio na força maior do Pai para vencer as nossas limitações? Se nós estamos com dificuldade de encontrar trabalho, e se nós tivermos humildade, confiança em Deus e buscar com humildade bater em todas as portas, é buscar no Evangelho de Jesus a orientação quando ele diz: bata e a porta vos abrirá, peça e o Pai te atenderá. Então, isso nos move diante daquilo que nós queremos alcançar. As bênçãos do trabalho, porque o trabalho nos dignifica. É através do trabalho que colhemos os frutos para atender as necessidades materiais nossas e da nossa família. Nós iremos alcançar. Se nós tivermos fé de implantar um trabalho para auxílio da nossa comunidade, dos nossos semelhantes, se nós realmente estivermos imbuídos da fé de que nós vamos conseguir, Jesus nos abrirá portas para que nós, através da uma fé raciocinada, consigamos edificar este trabalho. Vamos encontrar almas irmãs e amigas que comungam das nossas ideias, dos nossos ideais e que vão se unir a nós. E nós vamos, em comunhão com os nossos irmãos, com Jesus, alcançar aquilo que realmente estamos almejando. Portanto, a fé é uma energia que nos move, que nos impulsiona, que proporciona para nós bênçãos e oportunidades de alavancar na terra a nossa evolução enquanto espíritos imperfeitos, mas que trabalha para vencer a si mesmo, que luta para ser uma pessoa cada vez melhor. E aí, muitas vezes, nós queremos ter a auréola dourada daqueles que foram ungidos pelo Pai a vestir as túnicas alvas, que são os apóstolos, que são os missionários. Todos nós queremos uma auréola dourada, uma túnica branca, mas nós temos que pensar que estes irmãos, imbuídos da fé, venceram as suas limitações, as suas dificuldades interiores e trabalharam arduamente para vencer o mundo sem trabalhar contra o mundo, tendo como aliado maior o Cristo Jesus. Então, quando Kardec diz que a fé é um princípio universal, ou seja, a fé é uma energia que está dentro de nós, independente de segmento religioso ou não. Porque a fé
esta energia, é este dínamo que nos preenche todos os dias de coragem, de esperança, de vontade de lutar para alcançar todos os nossos objetivos. A fé raciocinada faz com que, ao longo de nossa caminhada, nos tornemos simples, humildes, disciplinados para alcançar o nosso objetivo. A fé faz com que nós coloquemos os nossos objetivos não de maneira egóica apenas para atender às nossas necessidades, mas faz de nós espíritos fraternais que trabalhem com fé para alcançar o nosso objetivo. Mas, uma vez alcançado esse objetivo, temos a bondade em nosso coração de distribuir com os nossos semelhantes todos os frutos que nós alcançamos através do trabalho árduo, através da nossa fé. Faz com que nós arrastemos multidões, não com nossas palavras, mas com os nossos gestos, com nossas ações, nos tornando exemplos vivos para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Faz com que nós ajudemos o Cristo Jesus a movimentar de maneira positiva, satisfatória, o campo eletromagnético da Terra. É o que a gente tem para acrescentar num texto tão dinâmico, onde Jesus nos convida a buscar para nós o verdadeiro sentido da nossa fé. E assim, vamos vibrando paz e luz, com muito amor, com muita fé, de que nossas palavras irão alcançar todos que avizinham a nossa casa, que moram no mesmo bairro, na mesma rua. Com o poder da nossa oração e da nossa fé, em comunhão com a espiritualidade maior, pedimos que nossas casas de oração seja para nós a escola de bênçãos, o porto seguro, para que nós busquemos nos ensinamentos do Cristo Jesus os instrumentos necessários para alicerçar a nossa fé. Pedimos a Deus, por toda a nossa família consanguínea, que através de nossa fé, nossas vibrações cheguem até eles como cartas imantadas com palavras de amor, de bondade, de carinho e fraternidade. Aos que estão na morada terrena, que através da oração e da fé, nós adentramos em seus lares, modificando o ambiente doméstico e os seus corações, levando os princípios do amor, do perdão e da fraternidade para fortalecer os laços consanguíneos que nos unem. Pedimos a Deus por todos aqueles que são nossos tutelados, que convivem sobre o mesmo teto, que estão sob nossa responsabilidade, que juntos, através da oração, da fé, da compreensão e do perdão, possamos fazer de nossa casa uma casa muito abençoada, onde Jesus seja o nosso mestre, modelo e guia, o psicólogo, o professor de nossas almas. E é chegado um momento muito especial do passe. Rogamos ao Cristo Jesus, permita que através da espiritualidade maior, dos anjos celestiais, que as tuas energias desçam sobre nós através do passe, que o passe seja sagrado, medicamento poderoso para a cura do nosso corpo e do nosso espírito. Da mesma forma, pedimos que o passe seja instrumento de tratamento e de cura para os entes queridos da nossa família que hoje passa por enfermidade.
renove nossas forças para prosseguirmos a jornada, trabalhando com fé, com amor e com esperança, da autoiluminação do nosso espírito. Jesus, abençoe nossa água, através dos reinos mais elevados, permita que as energias cheguem abençoando a nossa água, em comunhão com as energias primárias da terra, para que ela seja uma fonte divina de alimento que mata a sede não só do corpo, mas da alma. Jesus, siga conosco, que a nossa oração alcance todos os lares. Vamos vibrar com amor pelos lares que padecem pela enfermidade dos seus entes queridos, que o passe seja a cura de libertação para estes irmãos. Jesus, alimenta de fé, de amor e de esperança os corações enlutados. Que a oração seja a ponte divina entre os que retornaram à casa maior com os que permanecem na terra. Que em nossos corações, nossos entes queridos nunca morram, que eles permaneçam vivos em nossa memória. Jesus, abençoe as famílias que estão desfeitas pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor. Que a oração, que a fé seja vacina sagrada de amor, de perdão, de união, de bondade e fraternidade entre estes laços consanguíneos, por estes irmãos que foram unidos pela sua vontade, para o trabalho de reparação, de edificação do Espírito. Jesus, abençoe os lares que estão padecendo pela falta da moradia, do pão de cada dia, do agasalho. Contempla os nossos irmãos através da bondade humana, que a humanidade acolha cada um em suas necessidades. Permita, Jesus, que através da fé, da oração, que nós sejamos um só povo, uma só nação, que nossa oração alcance milhares e milhares de irmãos que nós estamos vendo, estamos testemunhando, morrendo de fome, privados de alcançar uma moradia segura, pelo horror da guerra, vendo a doença dizimar os nossos irmãos. Compaixão, Senhor, destes mandatários que promovem a guerra, que escandaliza os nossos olhos, e permita que todos os dias encontremos um minuto do nosso dia para vibrar paz e luz para essas nações que estão em guerra. Permita que nossas orações cheguem como alimento divino para essas almas que padecem de fome, padecem pela doença, pelo frio, pelo horror que a guerra traz. Jesus, abençoe a nossa pátria, o nosso mandatário maior, nosso povo, nosso estado, nosso município. Abençoa, Jesus. Todos nós que busquemos nos recursos da oração o alicerce divino para a nossa fé, na certeza de que o Senhor está em nós e que nós estamos no Senhor através de nossas ações, de nossas atitudes, que trabalhemos pela paz, luz e harmonia dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, para a nossa comunidade. Que o Senhor permita trabalharmos para ser um só povo, uma só nação, que tremule em nossos corações a bandeira alva do amor. E assim falamos com o Pai, através da oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação,
mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe, por todas as bênçãos alcançadas durante o culto do Evangelho em nosso lar. Obrigada a cada tarefeiro de luz que veio contribuir com o trabalho de limpeza, de restauração do campo vibracional da nossa casa, direcionando essas energias também para o nosso quintal, para nossas plantas, para o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus.